Bom dia! Nosso assunto hoje é falar um pouco sobre comportamentos dos pais que geram revolta nos filhos. Será que você é um desses pais? Como que você está vendo seu filho? Percebendo que ele está muito teimoso, rebelde, revoltado? Como é que está isso? Isso tem a ver com você? Será que o seu comportamento, em vez de estar ajudando, está atrapalhando? Já parou para pensar sobre isso? Mas antes de a gente refletir um pouco sobre isso, gostaria de pedir a você que desse um like aí no vídeo, se você gostou, que você faça perguntas para se interagir. A gente tem um vídeo muito curto, mais algumas dicas, mas se você precisa de algo mais aprofundado, pode nos perguntar. Se inscreva no canal também, é importante, né, para a alimentação do canal, porque esse vídeo é um vídeo sério que procura ajudar a família. E se você fizer isso, você também estará ajudando, ok? Obrigada. Então, vamos lá. Que tipo de comportamento poderíamos estar fazendo como pais, né, que estaria causando revolta em nossos filhos? Como já disse aqui anteriormente, eu sou terapeuta de família, né, psicóloga, clínica, psicanalista e tenho atendido famílias, né, marido, mulher, casais, crianças acima de 12 anos e tenho ficado muito com adolescente. Ultimamente tem uma quantidade bem razoável, né, de adolescentes aqui comigo. E adolescentes revoltados, teimosos, rebeldes. Tenho ouvido esses adolescentes. Vamos, né, inclusive, meditar um pouco nas queixas deles para poder estar falando com vocês de algo bem prático. A primeira queixa do adolescente é que os pais são mandão, né? Mandão, eles falam isso, né? Quer fazer a vontade deles, são autoritários, são controladores. Como que o pai ou a mãe pode estar passando essa imagem para o adolescente, ou essa mensagem de mandão, de controlador? Eu acredito que quando você, pai, não dialoga com o seu filho, quando você não conversa com ele, é muito importante sim que você estabeleça regra, até porque principalmente o adolescente, ele precisa de regras. E as regras não são adolescente, a criança, não é? As regras começam na infância, com a criança e vai o adolescente e o adulto, né? Um adulto sem limite é um adulto que não aprendeu os limites desde a infância, né? Isso não começou na fase adulta, foi lá na infância. Então essas regras são importantes, mas é necessário que elas sejam explicadas. Você precisa explicar, você precisa falar, não é simplesmente você chegar e falar que tem que fazer, como eu já disse isso aqui anteriormente, né? Novamente eu faço questão de repetir porque é algo muito importante. Você precisa explicar exatamente o porquê das coisas. Há uma diferença muito grande quando você tem consciência do porquê você não faz algo, simplesmente você não faz porque alguém mandou você não fazer e obrigou você a não fazer, não é? Dá um exemplo no trânsito. A pessoa que sabe que se ela dirigir bêbada, ela pode matar alguém, ela pode morrer, ela pode fazer algo tão ruim e ela tem essa consciência, com certeza ela vai pensar duas vezes antes de pegar o carro bêbado, né? Ela não vai dirigir. Mas aquele que só tem medo da multa, ele vai ter um comportamento com certeza muito mais irresponsável. Então essa conscientização do porquê você não pode fazer isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem consciência, você não quer fazer, se você sabe que aquilo vai fazer mal para você. Então é muito importante, a gente pode fazer isso. Então você como pai ou como mãe, explique as regras. Existem essas regras por isso, por isso e por isso. É importante para você porque se for o contrário, vai te fazer mal por isso, por isso, por isso. Tenha um pouquinho mais de tempo e converse com o seu filho para explicar essa questão das regras, né? Das coisas que você proíbe. Outro ponto importante também que geram, né, muita revolta nos filhos é a própria falta de amor, né, de afetividade. Tem pais que são muito frios, muito distantes. Às vezes o adolescente chega, ou até a criança mesmo, ou até o adulto, né, para conversar com aquele pai, com aquela mãe, ele está muito voltado para as coisas dele e muito frio afetivamente, muito distante. Talvez seja um pai que também não recebeu afeto, amor dos pais. Então é muito importante termos esse afeto, é importante abraçar, é importante dizer eu te amo, é importante elogiar, dizer você é importante para mim, se for criança, colocar no colo, né? Isso é muito importante, isso faz falta. E a criança que se sente amada, ela vai ter muito mais facilidade de entender um não do pai, um não da mãe, porque ele fala, ela me ama, ele me ama. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, eu gosto muito de dar os meus exemplos,
Por exemplo, né, eu fui criada com a minha avó e eu amava a minha avó. Então, sempre que a minha avó falava alguma coisa para mim, eu ouvia. E já ao contrário, quando era minha mãe que falava, eu não ouvia, eu não tinha muita paciência com a minha mãe. Eu era uma filha um pouco revoltada com a minha mãe. Então, para mim, tudo que a minha mãe falava não chegava para mim como algo bom, mas a minha avó não. Inclusive, eu deixei de fazer muitas coisas erradas por amor à minha avó. Eu pensava, não posso fazer isso. Se a minha avó ficar sabendo, ela vai ficar muito triste comigo, muito chateada. Eu não quero chatear minha avó. Então, você entende que esse amor, essa confiança que o seu filho tem de que você o ama, essa demonstração de amor, ela é fundamental para tirar a revolta. Se você é um pai e uma mãe frio, que não se importa de demonstrar amor, de expressar amor, procure corrigir. Se você tem dificuldade, trabalhe isso em você, porque é importante que seu filho se sinta amado. Muitos filhos se sentem não amados pelos seus pais, se sentem rejeitados. Essa é a verdade. E um terceiro ponto é aquela questão de comparação. Tem pais que gostam de ficar comparando um filho com o outro, com o filho da vizinha. Ah, porque o filho da vizinha é muito bom. Ah, porque o seu irmão faz assim, faz daquela forma e você não faz. Ou ficar ameaçando, se você não fizer, eu vou fazer isso com você. Isso não funciona. Isso não é legal. Então, assim, cada um, se você tiver 2 filhos, 3 filhos, ou se você tiver só um, mas mesmo assim fica comparando com outras pessoas, você pode ter certeza que essa comparação gera revolta. Cada pessoa tem o seu estilo de ser, o seu perfil e deve ser respeitado. Se ele tem alguma dificuldade, procure entender que dificuldade é essa para auxiliá-lo, mas nunca fique comparando o seu filho com outra pessoa. E um outro ponto também que eu percebo que gera muita revolta é a questão das brigas dentro de casa. Muita briga, muita gritaria. Tem pai que só fala gritando. Ele chega a falar pro filho, não grita, gritando, né? Ele grita, o filho não gritar. E aí o filho escuta o grito dele e grita também. Então pais que brigam muito, o casal briga entre si, o pai só fala brigando com o filho, xingando, né? Gera uma raiva, gera uma revolta. Esse lar é um lar que não tem paz, que não tem harmonia. Então converse, não grite, não precisa alterar a voz. Mesmo que você estiver nervoso, respira fundo, dá um tempo, depois senta e conversa. Você não precisa gritar. Se você gritar e xingar, só vai gerar raiva, só vai gerar revolta, e com certeza essa criança, ou esse adolescente, ou esse filho até adulto vai ficar só com raiva de você. Não adianta. E por fim, se a gente fosse resumir tudo isso, converse, fale, escute. Às vezes os pais falam demais e não escutam. Escuta o que o seu filho está falando. Se ele for teimoso, se ele for rebelde, se ele for revoltado, tem algum motivo. Procure saber qual é o motivo. Tem muitos pais que falam, rebelde sem causa. Geralmente não são rebeldes sem causa. Existe alguma causa e a gente precisa descobrir qual é a causa. E para você descobrir qual é a causa, você precisa sentar, ter paciência e ouvir o que ele sente, o que ele pensa, como é que está aquilo para ele. Com certeza, se você fizer isso, vai melhorar a relação entre vocês. Mas muitos pais não fazem isso, simplesmente julgam, né? Todo comportamento rebelde, revoltado, agressivo tem por detrás disso algum sentimento, algum pensamento que não é bom e que precisa ser ouvido e que precisa ser mudado. A partir do momento que você ouvir e entender seu filho, com certeza ele vai ter muito mais amor, paciência com você e você com ele, ok? Espero ter te ajudado com essas dicas. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.